fruto. E como é que termina esse versículo? Porque sem mim nada podereis fazer. Então essa é a regra, irmão. Jesus é a videira e nós somos o quê? As varas. Nós é quem estamos ligados nele. Nós é quem dependemos dele. Nós é quem precisamos dele. E ele está deixando claro que sem ele nós nada podemos fazer. Pastor, eu não vou fazer nada sem Jesus. Mas às vezes você vai fazer alguma coisa sem a palavra, sem a direção vinda pela palavra de Deus. E Jesus é a palavra. Como é que eu sei que Jesus está comigo? Como é que eu não estou fazendo algo sem Ele? Quando eu sei que eu estou fazendo algo na direção dada pela palavra de Deus. Não vá fazer nada sem a orientação do Espírito Santo. Vença aquela tentação de ir no automático, de ir no ímpeto, né? De ir na ansiedade. Você tem que ter paciência e vencer a si mesmo, até que Deus venha te dar direção. E buscar, e falar: Deus, eu preciso de uma direção do Senhor. Porque se eu fizer algo sem a palavra, sem a direção de Deus, eu estou fazendo sem Ele. E não vai dar fruto, irmão, vai dar ruim, vai dar perda. Por isso que ele falou: olha, eu sou a videira e vocês são as varas. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem que era desse jeito? Quem que não fazia nada sem Jesus? Quem que não fazia nada sem a palavra, sem a direção de Deus? Um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Qual que era o nome dele? Davi. Vamos ver o exemplo aqui que eu quero te dar. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Olha que coisa tremenda, como que Davi era dependente de Deus. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: e ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus, olha, todos, subiram em busca de quem? De Davi. O que ouvindo Davi desceu aonde? A fortaleza. Então quando lá os filisteus ouviram que tinham ungido Davi como rei, irmão, não foi metade, não foi uma parte não, todos os filisteus se levantaram e vieram contra Davi. Então não se assuste que eu falei no começo, quando você está fazendo a vontade de Deus, Deus está te ungindo, está abençoando, você está sendo levantado por Deus por um propósito, que o ungido é isso, né? É levantado por um propósito, escolhido por um propósito. O diabo vai se levantar mesmo, e vai vir o inferno contra você. Ai pastor, o que eu faço? Por isso que eu não queria assumir um propósito, por isso que eu não queria fazer uma campanha pela minha família, porque eu começo a orar pela minha família, o diabo vai se levantar. Vai, mas não tenha medo não. O que o Davi fez? E ouvindo Davi, o que diz ali? Desceu a fortaleza. Qual que é a nossa fortaleza, pastor? Fala a presença de Deus. Acabou. A Bíblia fala que Ele é o nosso refúgio, o que mais? E fortaleza. Você não tem que temer não. Corre para a presença de Deus. Se o diabo começa a se levantar, corre para a presença do Senhor. Mas olha o que ele vai fazer mais. Versículo 19, aliás, 18, né? E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. 19, o que diz? E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi o que? Sobe. Olha para o pastor. O Davi fez uma pergunta, ele consultou o Senhor, e o Senhor fez o que? Respondeu. Agora, olha para mim, você já parou para pensar se essa resposta foi imediata? Vamos dizer assim, Davi perguntou: Senhor, subirei contra os filisteus, o Senhor vai me entregar nas minhas mãos? Imediatamente ele já ouviu: sobe. Será que foi assim? Não pode ter demorado 1 hora para Deus responder? Sim ou não? Não está tudo completo aqui. A Bíblia não especifica que foi imediata aquela resposta. Pode ter demorado 1 dia para Deus responder. Pode ou não pode? Sim. Pode ter demorado até 2 dias. Pode ter demorado até 1 semana. Sim ou não? Sim.
Só que Davi tinha isso com ele, ele não fazia nada até que Deus fizesse o quê? Respondesse, desse uma direção. Irmão, por isso que ele não conhecia derrota. E onde que está a nossa derrota? Onde que às vezes a gente erra? Porque a gente, primeiro, né? Quando pergunta, às vezes não sabe esperar o quê? A resposta. Você já viu, eu vi um videozinho uma vez, falando que a oração ela não é um monólogo, a oração ela é um diálogo. Você sabia disso? O que é um diálogo? Duas pessoas conversam. Mas tem gente, meu irmão, que não entendeu ainda o que é oração. Ela só vai falando para Deus o que ela quer, do jeito que ela quer. Ela não pergunta nada e muito menos espera o quê? Uma resposta. Aí eu vi um videozinho que fizeram assim, imagine se a pessoa entendesse o que é a oração. Ela começa a orar, pegou a oração, o modelo de Jesus, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Aí coloca como se fosse Deus respondendo. Ele disse, eis-me aqui. Ele fala, espera que eu estou orando. Santificado seja o vosso nome. Aí Deus dá outra resposta. Ele fala, deixa eu terminar de orar. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Aí Deus vai responder de novo, a pessoa fala, não, você está me atrapalhando. Ué, mas peraí, que oração que é essa? É a oração de alguém que está orando, mas que na verdade não quer o quê? Não quer ouvir resposta. E será que nós não estamos fazendo isso, não? Repito, muitos quando perguntam a Deus, mal sequer esperam para ouvir o quê? A resposta. Quando perguntam, porque tem muitos que nem perguntam. Ô Senhor, eu estou falando aqui para o Senhor que eu vou subir contra os filisteus, tá? O Senhor abençoa aí. Quem está entendendo, diga amém. Senhor, eu vim aqui falar para o Senhor que eu já estou indo, viu? Já estou aqui arrancando a espada, o Senhor coloca a bênção do Senhor, ainda fala assim, para dar tudo certo. Mas nem pergunta, Senhor, é da tua vontade? Eu devo subir? Quem está entendendo o que o pastor está explicando, diga amém. Olha aqui para mim, você pergunta para Deus ou você só informa a Deus o que você já decidiu? Como é que você está fazendo? Porque tem muita gente que não está consultando, e Davi consultou o Senhor. Tem muita gente que não está consultando o Senhor, tem muita gente que só está informando o Senhor a decisão que já está o quê? Tomada no coração. E aí a coisa dá errado. Oh Deus, por quê? Deus está falando assim, você não me perguntou, mas eu não orei. Não, você só me informou. Está entendendo sim ou não? Você não me consultou e sequer talvez tenha esperado a resposta. Porque nós não temos paciência, irmão. A gente ora já dizendo para Deus o que é que vai fazer só para que Ele venha abençoar. Deus, Senhor, eu não quero saber a opinião do Senhor não, só estou falando para o Senhor que eu já estou fazendo, o Senhor só abençoa. Como é que vai dar certo assim? Pergunta para o irmão do seu lado aí, você está consultando o Senhor ou você só está informando o Senhor? Eu lembro de um rapaz, isso é muito forte que eu estou te falando. Eu lembro de um rapaz, amigo de igreja, nós éramos jovens nessa época. Eu já contei aqui que eu entrei numa empresa como encarregado, e eu, na oportunidade, eu comecei a contratar todos os jovens da igreja, como eu podia, né? E eu lembro que eu contratei esse irmãozinho amigo meu, para ajudar ele, e ali nos intervalos a gente conversava bastante, né? E ele estava numa esperança, conversando com uma moça, numa esperança de relacionamento com ela, queria namorar com ela. E eu não esqueço daquele caso que foi engraçado. A gente estava lá trabalhando, não lembro o que a gente estava fazendo, e ele falando, nossa, porque a gente conversa, naquela época, era computador naquela época, eu vou falar aqui, quem é jovem não vai nem saber o que eu estou falando, acho que era MSN, Orkut, quem lembra disso aí? Aí ó, poucos, né? Aí ele fala com ela até tarde da noite e tal, porque olha, é o que eu tenho pedido para Deus. Aí eu comecei, né? Eu era meio chato, até hoje. Falei, escuta, mas você já perguntou para Deus se é de Deus? Ele falou, não, tenho certeza que é de Deus.
Tem certeza que Deus já abençoou. Eu falei, o único problema é que ela está noiva. Só que o noivo dela não trata ela bem, não. O noivo dela é muito ruim para ela. Sabe, eu entendo ela, a gente se entende. Tenho certeza que foi Deus que colocou no meu caminho. Foi, como é que é? Ela está noiva. Mas tenho certeza que é de Deus. Eu olhei bem para ele, assim, bem nos olhos dele, eu falei, escuta, você está perguntando para Deus, você já perguntou para Deus se é de Deus, ou você só está pedindo para Deus abençoar para fazer dar certo? Porque eu quero que você faça o seguinte, se você tiver coragem, porque no fundo a pessoa sabe, né? Tira a sua intenção do coração e pergunta para Deus de coração aberto, para que Ele te dê qualquer que seja a resposta, aquela que você quer ou até aquela que você não quer, e fala, Deus, eu quero que o Senhor me responda, é do Senhor ou não é? Aí ele parou assim e falou, não vou fazer isso não. Não vou perguntar para Deus não. Eu falei, então, é que no fundo você está gostando de se iludir. Eu falei, você sabe que isso aí, você só está perdendo o seu tempo numa coisa que você sabe que não é a vontade de Deus. Deus nunca vai destruir uma coisa para construir outra. Eu falei, se um dia encerrar o relacionamento dela, aí tiver alguma coisa para vocês dois, amém. Eu falei, mas sai fora. Eu falei, pergunta para Deus, mas de coração aberto assim, Deus, consulte ao Senhor, né? É isso que o Senhor quer? Aí você vai responder, você vai receber uma resposta verdadeira. Quem está entendendo, diga amém. Então veja lá, irmão. Veja se o que você está fazendo realmente é consultar o Senhor, ou se você só está informando Deus do que você já decidiu no teu coração, porque tem gente que já decidiu. Na verdade, só vai orar por desencargo de consciência. Na verdade, só está informando Deus, Deus, eu já decidi, o Senhor só abençoa para que dê certo. E Deus não é obrigado a abençoar a decisão nossa, que não esteja de acordo com a vontade dEle. Abre o coração mesmo e fala, Deus, o que eu faço? Eu quero a resposta, aquela que eu quero, até mesmo que se for aquela que eu não quero. Se for aquela que me agrada, ou se for uma resposta que não me agrada, mas eu quero a resposta do Senhor. Você tem o coração aberto? Você está de coração aberto para receber a resposta do Senhor? Para ouvir realmente a resposta verdadeira de Deus, não aquela que eu quero. Porque nem todo mundo está preparado para isso. E quando pergunta, nem tem paciência de esperar o quê? A resposta. Porque, como eu disse, às vezes pode ser que Deus tenha respondido imediatamente, pode ser que Deus tenha respondido depois de uma hora, depois até de um dia, depois até de uma semana, mas isso Davi tinha como característica, enquanto Deus não dava a direção, ele não fazia nada. Você tem orado? Eu tenho orado, pastor. Você está orando? Então fala, Deus, enquanto o Senhor não me der uma resposta, uma certeza, eu não vou fazer. Você tem paciência? Porque às vezes nós vamos ser testados nisso. A pressão vai começar a aumentar. Vou te mostrar isso aqui. O inimigo vai começar a dizer, Deus não respondeu, você tem que fazer alguma coisa. Deus não está falando nada, você tem que agir. Irmão, calma. Deus sabe da tua necessidade ou da minha até melhor do que nós. Se você está orando, então espera de verdade a resposta. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem gente que está orando, mas não está esperando de verdade a resposta. O Davi orava e esperava a resposta de verdade. Ele vencia aquela tentação de dar para Deus apenas uma informação do que ele já queria fazer. Porque todos nós já temos uma ideia, né, na nossa mente. Eu acho que o melhor seria fazer isso. Não, Davi dizia, Senhor, o que é que eu faço? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual é a tua vontade? E olha que bonito, vamos lá, vamos continuar. E o Senhor respondeu, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Não foi o contrário, né? Quando Deus fala, você pode ir, ó. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. 21, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. 22, olha só, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. 23, o que diz aí? E Davi fez o quê?
consultou o Senhor. E ainda bem que ele consultou o Senhor. Por quê? Qual foi a resposta de Deus dessa vez? O qual disse o quê? Não subirás. Rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Olha que coisa tremenda, olha para o pastor, por isso, irmão, isso é dependência de Deus. É você vencer primeiro a sua ansiedade. Por quê? Porque a gente pergunta, mas não tem paciência nem esperar a resposta, a verdade é essa. Perguntei, Deus demorou 1 hora, 2, um dia para responder, eu vou fazer. Está entendendo, sim ou não? Ou às vezes nem é uma consulta de verdade, às vezes é uma informação. Deus, olha, eu estou falando para o Senhor que eu vou fazer, o Senhor só abençoa. Está entendendo, sim ou não? Uma vez eu vi isso até de um pastor. Eu não concordo de jeito nenhum. Se você tem esse entendimento, conhece alguém que tenha, eu fico com a visão que a palavra de Deus dá. Ele falou assim, irmão, a gente era jovem, ainda bem que eu não escutei isso. Você não tem que pedir a Deus e perguntar para Deus com quem você vai namorar, casar, não. Você vai lá, escolhe e Deus abençoa, mas quem escolhe é você. Eu falei, mas peraí, como que Abraão foi lá e falou para o servo dele, olha, você vai lá na minha terra e vai escolher uma esposa para o meu filho. Quem já leu isso na Bíblia? Já leu? Lembra aqui que o servo de Abraão fez? O servo de Abraão fez ele prometer, põe a mão debaixo da minha coxa. O que era isso? Era uma promessa, né? Promessa que não podia voltar atrás. Ele foi, quando ele chega lá, antes de entrar na cidade, o que ele faz? Ele ora, Senhor, aquela que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor, Senhor, me mostra qual é, para que sirva como sinal que ela faça isso, isso e isso, dê água para os camelos, sem que eu venha pedir, dê água para mim, e isso e isso. Quando ele fechou a boca, vem a moça, faz tudo o que ele falou. Quem escolheu ela? Não foi ele, irmão, não foi ele que apontou o dedo e falou, essa Deus, estou falando para o Senhor que essa aqui, o Senhor abençoa, tá? Cuidado, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Já ouviu gente falando isso? Não, irmão, nem tudo você tem que consultar Deus, não é você que escolhe e Deus abençoa. Será que é isso? O Davi venceu sua ansiedade. Segunda coisa que eu já até preguei sobre isso, o Davi venceu a tentação da experiência. Você sabe que quando a gente vai tendo experiência, a gente começa a achar que a experiência já é suficiente. Mas fala comigo assim, a experiência não substitui direção. Porque direção divina, irmão, é completamente diferente. Assim a gente tem experiências com Deus, sim ou não? Às vezes você já passou por problemas semelhantes, mas nunca deixe de consultar o Senhor. Nunca, nunca, nunca. Ainda bem que ele era dependente de Deus. Porque da primeira vez ele consultou o Senhor, falou, vai, sobe, e deu certo, sim ou não? Da segunda vez ele consultou de novo, só que dessa vez Deus falou o quê? Não sobe. Já pensou se ele vai pela experiência? Pela experiência da primeira vez que deu certo, agora ia dar tudo errado. Então cuidado com essa tentação de fazer no automático. Não, eu já sei fazer o meu serviço, eu já sei fazer o meu trabalho. Não, isso aqui eu já estou, já tiro de letra. Não, você vai lá e consulta o Senhor. Deus, como que eu faço? Da primeira vez eu perguntei para o Senhor falou para fazer assim, e eu fiz, deu certo. E agora é para fazer de novo? Está entendendo, sim ou não? Porque às vezes pode parecer a mesma batalha, o mesmo inimigo, pode parecer uma coisa que você já sabe, mas mesmo quando você tiver aquela tentação, sabe? Porque é uma tentação de achar que você já sabe. Vai lá e consulta ao Senhor. E espera a resposta. Amém, Jesus? Porque a gente tem aquela tentação, aquela pressão começa a aumentar para você não esperar a resposta. Não, se você perguntou, Deus vai responder. Oração é um diálogo. Diga glória a Deus. E ainda que a resposta pareça que está demorando, ela sempre vem na hora certa. Espera a resposta de Deus. Toda vez que Davi consultava o Senhor respondia, e ele fazia mediante a direção de Deus. Davi deixava a sua experiência de lado, Davi sempre deixou sua ansiedade de lado, sempre procurou fazer na direção de Deus, ele sempre venceu. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos ver um outro exemplo, mas um exemplo ao contrário, né? Um exemplo ruim. Vamos para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Quem está entendendo até aqui, diga amém.
Eu não sei por que eu estou te dando essa palavra hoje, mas você tem que levar a sério isso, irmão. Ao invés de consultar o Senhor, tem gente que só está informando a Ele. Ó Deus, o Senhor faz com que venha dar tudo certo, porque eu estou indo, tá? Ó Deus, o Senhor abençoa para que dê tudo certo, porque eu estou fazendo, viu? Porque eu vou fazer. Não, consultar não é isso. Consultar é perguntar, eu posso? Eu posso fazer? Está entendendo, sim ou não? Senhor, é da tua vontade que eu faça? Se for da tua vontade eu faço, agora se não for, eu não faço. Você está com o coração aberto tanto para o sim como para o não, porque tem gente que não está com o coração aberto para o não. Está consultando o Senhor dizendo, Pai, estou orando ao Senhor para que o Senhor diga sim. Então, Senhor, eu estou fazendo oração para que o Senhor fale sim e abençoe, porque se for não, não quero ouvir. Está entendendo, sim ou não? Cuidado, cuidado, irmão. O diabo vai começar a te pressionar a você fazer as coisas sem a direção de Deus. Estou falando para você, você vai ver aqui na palavra. O diabo vai começar a te apertar para você fazer as coisas sem a direção de Deus, para você fazer as coisas correndo. E a Bíblia fala que aquele que apressa os seus pés é o caminho. Não faz, irmão. Não cede à pressão, aquela ansiedade, mas até agora Deus não respondeu. Não, cuidado com isso. Escuta isso aqui. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, fala assim: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. De quem está falando aqui, pastor? Do rei Saul. Samuel tinha dado uma orientação para Saul, tinha dito, olha, você espera que eu vou chegar para oferecer o sacrifício. E quando eu oferecer o sacrifício, Deus vai dar a direção, Deus vai dar a palavra, mas você espera. E o Saul começou a esperar o profeta Samuel chegar, e passou um dia nada, e passou 2 nada, 3, 4, 5, 6, 7 e nada. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a abandonar ele. O povo começou a fazer o quê? Ir embora. Ô Saul, você não vai fazer? Não, tem que esperar o Senhor. Ah, então você fica aí, porque eu vou. Irmão, pode ser quem for, quer ir? Vai, eu vou esperar a direção de quem? De Deus. Não cede à pressão, não. Porque às vezes a gente tem aquela sensação de não ter pessoas, parece que é Deus que está te abandonando. Não. Se você estiver na palavra, pode todo mundo ir embora, você ficar sozinho, mas Deus vai te honrar. Diga glória a Deus. Fica na direção de Deus. E aí ele esperou, e o diabo começou a aumentar a pressão, porque o povo começou a ir embora, as pessoas começaram a falar, ô Saul, você não vai? Não, então nós vamos embora. E aquilo foi pressionando o coração dele. No versículo 9, ele tomou a decisão sem a direção de Deus. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E o que ele fez? E ofereceu o holocausto. O que ele fez? Ele cedeu à pressão, não esperou. Olha o 10, e sucedeu que, olha isso, ó, acabando ele de oferecer o holocausto, acabando ele de fazer o que não tinha que fazer, eis que Samuel, irmão, eu sempre falo disso aqui, eu lembro de Hebreus 10, acho que Hebreus 10, 38, mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá, irmão. Não faz sem a direção de Deus. Cuidado com a ansiedade, sabe? Ah, mas eu estou perguntando, pastor, mas eu estou orando a Deus até agora, Deus não respondeu. Meu irmão, Deus não está com seus ouvidos tapados. Lembra de Isaías? O seu ouvido não está tapado, nem a sua mão dá o quê? Encolhida, não. Se tem alguma coisa que separa você de Deus, é o pecado. Se tem que consertar. Agora, se você está correto diante de Deus, a resposta ainda não chegou, calma, ela vai chegar na hora certa. Acho que é Hebreus 10, 38 que fala. Coloca aí para mim, segura aí 1 Samuel, não precisa você abrir não. Acho que é um pouquinho antes, põe para mim o 36. 36, aqui ó, porque necessitais de paciência,
para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 37, está aqui, porque ainda um poucochinho, e era poucochinho mesmo, porque fala assim, que acabando ele de oferecer o sacrifício, quem que chegou? Eu vi um pastor uma vez falando assim, parece que o Samuel estava escondido atrás da moita, só esperando, porque não é possível, a hora que ele acabou de fazer o que não era para fazer, chegou a resposta. Você está vendo como que o diabo é, irmão? Ele vai trabalhar na tua ansiedade, ele vai começar a fazer pressão. Faz, não faz, porque Deus não respondeu até agora, Deus não falou nada, não veio a resposta, não chegou. Faz, você tem que fazer, o povo está indo embora, o tempo está passando, sim ou não? O tempo está passando, o tempo está indo embora, você já está ficando aí para trás. Não faz não, irmão. Você perguntou para Deus e espera a resposta, Ele vai te dar. Quem crê na resposta de Deus, diga glória a Deus. Se você está correto com Deus, não, eu estou em pecado, pastor, estou errado, então conserta. Fala, Deus, eu vou me consertar a partir de agora, que eu quero a resposta do Senhor, porque a Bíblia fala que o ouvido de Deus não está tapado. Ele te ouviu. Agora, se você está correto com Deus, irmão, você está certo de que você está na direção de Deus, então espera a resposta, espera a direção dEle. Mas ele diz, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e ali não tardará. O que é não tardará? Não vai chegar atrasado. Ah, pastor, mas o Samuel chegou atrasado. Não, fala assim, o Saul que adiantou. Exato. Deus não atrasa, é a gente que se adianta. Não, o que há de vir virá, e não vai tardar não. Ah, mas está todo mundo indo embora. Ah, mas o tempo está passando. Ah, mas eu estou ficando para trás. Mas a situação está chegando insustentável. Oh Deus, eu não vou fazer nada sem a direção do Senhor. Diga glória a Deus. Eu não vou fazer nada sem a certeza. Eu não vou fazer pela pressão do diabo, não. Eu vou fazer pela direção de Deus. Irmão, não faça nada pela pressão do diabo, faça pela direção de Deus. Porque tem gente que faz a coisa pela pressão do diabo e depois se arrepende. O diabo vai pressionando, não, vai embora, não, separa mesmo, mas Deus não me falou ainda, Deus não me deu direção, não, mas já deu o que tinha que dar, não, olha, vai embora, não, separa mesmo, não, vai embora mesmo, sai desse serviço mesmo, não, mas Deus ainda não me deu direção, não, mas sai, chega lá, mete o pé, fala que você quer ir embora, pede para te mandar embora. Calma, você tem a certeza dada por Deus? O que disse João 15,5 que nós acabamos de ler? Sem mim, nada podereis fazer. Sem mim quem? Sem mim quem? Jesus é quem? Então sem a palavra, irmão, você não faz nada. Isso é depender. Por isso que eu falo que depender de Deus não é fácil. Não é uma coisinha simples não. Você vai ter que lutar contra a tua ansiedade. Você vai ter que lutar contra aquele automático, aquela experiência que você já tem, que às vezes começa a te pressionar, ou até mesmo contra certas coisas vão começar a te apertar, a pressão externa. O diabo percebeu que o Saul, ele ia ficar pressionado se as pessoas começassem a ir embora, e aí o diabo começou a pressionar, um foi embora, outro foi embora, o Saul ficou lá, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu espero a direção de Deus, ou eu faço logo. Não, traz aqui que eu vou fazer. Aí foi lá e fez. Vamos voltar lá? Foi lá e ofereceu o sacrifício. Volta aí, 1 Samuel. Nós estamos no 13:10, né? 13:10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu-lhe ao encontro para o saudar. Versículo 11 agora, Então disse Samuel: que fizeste? Aí disse Saul: porquanto eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás. 12. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me. O que é forcei-me? Fui o quê? Forçado, fui pressionado, né? Forcei-me e fiz o quê? E ofereci o holocausto. Ah, mas Deus vai aceitar a desculpa, porque, pastor, eu fui forçado, eu não tive outra escolha, foi a pressão do momento, a pressão da situação. Irmão, isso não foi aceito como desculpa.
Sabe qual foi a consequência disso? Olha a consequência dele, ó. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, ou seja, você fez uma loucura. Que loucura que você fez. Não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Você perdeu a tua bênção. Deus ia confirmar o teu reino, você fez uma loucura. Não falou para você esperar, mas foi a pressão. A pressão ou a justificativa que ele deu não livrou, irmão. Olha qual foi o resultado disso, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, quer dizer, o teu reino vai acabar. Já tem buscado o Senhor para si um homem que diz ali? Segundo o seu coração. Quem que era esse? Davi. Qual que era a diferença de Davi? Tudo ele consultava o Senhor, esperava a resposta. Você está vendo aí? Olha aí o que ele diz: já tem buscado o Senhor segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmão, cuidado, isso é coisa séria, o diabo vai começar a pressionar. Eu gostei da tradução da Bíblia Linguagem de hoje. Volta no versículo 11. Olha o que o Samuel fala, ó, linguagem de hoje: o que foi que você fez? E Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando, indo embora. Irmão, não cede à pressão não. Mas pastor, estou ficando sozinho. Fica sozinho, mas fica na direção de Deus. Amém, Jesus? O tempo está passando, pastor. Eu vou ficar para titio, para titia. Vai esse aqui mesmo. Não faz isso não, irmão. Pastor, o tempo está passando, a minha situação financeira está apertando. Fui lá e vendi tudo. Ou fui lá no agiota lá e peguei o dinheiro com a agiota. Eu ia fazer o quê? Não faz, irmão. Não vende, não faz. Não pega lá o dinheiro com quem você não tem. Eu fui forçado, eu sabia que era errado, mas Deus não respondeu. Calma. Irmão, você tem um Deus fiel. Amém, Jesus? Confia nele, fala: Deus, eu vou esperar no Senhor. As coisas vão começar a pressionar, mas Deus, eu vou esperar no Senhor. Eu não vou fazer loucura não. Porque o diabo quer que você faça loucura. O diabo, meu irmão, Satanás sabe que tudo aquilo que você faz com pressa, você faz errado, sem a direção de Deus. Não, peraí. Olha lá, ele diz assim: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora, e você também não veio como havia prometido. Fala comigo assim: Deus sempre vem como prometeu. Exato. Deus não falha, irmão. E os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí o 12, a linguagem de hoje, fala assim, e eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal e vão me atacar. Ele começou a ficar o quê? Fala assim, ansioso. Meu Deus, vai acontecer, vai vir, o inimigo vai chegar. É o diabo, irmão, começa a apertar você fazer loucura, besteira, né? E ele diz: eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor, então achei que tinha que oferecer o sacrifício. Versículo 13: o que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor. Se tivesse obedecido, ele teria deixado você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Quer dizer, ele perdeu a bênção de Deus. E dali em diante Deus já estava escolhendo a Davi, que era aquele que sempre consultava o Senhor e esperava a resposta. Tanto que Davi, lembra do Salmo 41? Vamos lá rapidinho que eu já vou encerrar. Salmo 41, o que diz o Salmo 41? Vamos lá, abra sua Bíblia lá que a gente já está indo para o final. Olha como que Davi era. Isso aqui, se você não sabe, é um salmo de Davi, tá? Salmo 40 é um salmo de Davi. Na minha Bíblia, em cima assim tem um subtítulo, não sei se na sua tem, está escrito assim, o subtítulo: Deus ouve a alma paciente. Em alguma Bíblia está escrito assim? Em cima assim aquele subtítulo em preto. A minha Bíblia tem esse subtítulo e está escrito assim. O que diz aí? Esperei com o quê? Com paciência no Senhor. Por quê? Porque por várias vezes ele foi perguntar a Deus e ele esperou até que Deus desse o quê? Resposta, de verdade.
Como eu falei, a Bíblia não fala de tudo, né? O tempo que demorou, mas ele confessa que muitas vezes ele teve que ter o quê? E às vezes a gente não tem. Não, Deus, o Senhor não respondeu, eu perguntei, Senhor, devo lá, eu faço, não faço, eu brigo, não brigo, o Senhor não falou, estou indo lá, Senhor. Vou falar, vou fazer. Não. O Davi confessa que muitas vezes ele teve que ter paciência, esperei com paciência no Senhor, só que sempre acontecia isso aqui, e ele se inclinou para mim, e o quê? E ouviu o meu clamor. Deus sempre respondia. Diga glória a Deus. O Davi não cedia à pressão da ansiedade, o Davi não cedia à pressão dos problemas, a pressão do inimigo para você tomar uma decisão logo, rápida, vai, faz, não faz. Seja como Davi, eu vou esperar Deus falar, eu vou esperar a direção de Deus, eu vou fazer com a certeza. Se tem dúvida, irmão, não faça. Ai meu Deus, faço, não faço, e agora? Não, Deus, eu vou esperar pelo Senhor. Diga glória a Deus. Não vou fazer loucura, eu vou esperar pelo Senhor. Irmão, consulta a Deus, fale com Deus, porque Ele disse lá em João 15,5, né? Sem mim significa sem a palavra, sem a direção, nada podereis fazer. Consulta a Deus, porque o que está te pressionando, te apertando para você tomar uma decisão rápida, sempre vai ser o diabo. O que te aperta para você sempre fazer uma coisa sem a direção de Deus ou fora da palavra, sempre vai ser Satanás. Seja como Davi, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Pastor, mas está demorando tanto. Já deu prazo, né? Igual Saul, já deu prazo. Samuel falou 7 dias e 7 dias até agora nada. Calma, irmão. Deus sempre vem. Lembra de Hebreus 10:37, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. E não vai tardar não, vai chegar na hora certa, pode confiar. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece.